Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marlon Murari e hoje eu vou trazer um assunto que tem dominado o noticiário esportivo. Mas eu vou fazer análise desse assunto na ótica do direito do trabalho. Qual é o assunto? É o caso Pedro. É o jogador que foi agredido pelo preparador físico, segundo informações veiculadas pela mídia. Tá? Essa análise será feita com base naquelas informações trazidas pela mídia impressa, televisiva, sites de internet. Então, eu quero fazer uma análise hoje com você sobre a situação ocorrida pelos profissionais do clube e os seus impactos nos contratos de trabalho destes dois profissionais. Se você gostou do assunto, fica aí comigo que eu já volto depois da vinheta. Bom, legal que você ficou aí. Como todos sabem, como todos têm ouvido, o jogador Pedro, segundo informações noticiadas, teria se recusado a fazer o aquecimento durante o jogo, aquecimento esse para que ele pudesse entrar ou não na partida. E essa atitude, a recusa do jogador, teria irritado o preparador físico do Flamengo. E essa irritação culminou em agressões físicas no vestiário após o término da partida. Isso teria levado, inclusive, a ida à delegacia, registrar o boletim de ocorrência, bem como o exame de corpo de delito. Tudo isso foi veiculado na imprensa, com fotos e tudo mais. A minha análise aqui é a seguinte: esse comportamento de ambos os empregados do clube tem impactos nos contratos de trabalho? Eu entendo que sim. E eu vou analisar aqui sobre três pontos de vista: o ponto do atleta, o ponto do preparador físico e o ponto do atleta, mais em relação à continuidade do seu contrato de trabalho. Vamos lá? Aqui eu me reservo, inclusive, pessoal, é importante saber, a liberdade de cátedra. Eu estou dando a minha opinião enquanto professor, a minha opinião enquanto estudante do direito do trabalho. Isso não reflete opinião judicial, isso não reflete opinião de concursos públicos, não é nada disso. Muito menos quero fazer aqui um juízo de valor. Eu estou interpretando o caso enquanto estudante, enquanto... Ok? Muito bem. Primeiro ponto que eu quero mencionar para vocês é o seguinte: o ato do jogador Pedro ter se recusado a fazer o aquecimento configura justa causa? Pode trazer alguma consequência para o seu contrato de trabalho? Bom, na CLT, lá no artigo 482, nós temos todas as hipóteses, lá do 482, de faltas graves que podem configurar justa causa. Apenas nesse artigo. Em outros artigos da CLT, nós temos outras condutas que também podem ensejar justa causa. Uma das condutas que enseja justa causa do empregado é o ato de insubordinação. O que é a insubordinação? É quando o empregado não aceita, não acata, não cumpre uma ordem individual que foi dirigida a ele, que é o caso exatamente praticado pelo atleta Pedro. Ele não quis fazer o aquecimento, que é obrigatório, que é de praxe para os atletas antes de entrar numa partida de futebol. Então, esse ato configura, sim, insubordinação. E aí eu te pergunto, seria suficiente, então, a partir desse ato, dispensar o jogador por justa causa? Pela letra seca da CLT, sim. Está escrito lá, o ato de insubordinação gera dispensa sem justa causa. Dispensa por justa causa, me desculpe. O ato de insubordinação gera a dispensa por justa causa. No entanto, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido que, para essa falta grave, tem que haver a reiteração de conduta lesiva. O que é isso? O empregado ele tem que, sucessivas vezes ou com uma certa frequência, ser insubordinado, não acatar as ordens individuais. O que me parece, pelos relatos, não ser o caso. Me parece que foi a primeira vez que o atleta, isso conforme aquilo que a gente vem apurando aí no noticiário, foi a primeira vez que o atleta se recusou a fazer o aquecimento. Então não me parece proporcional, que é um dos requisitos da aplicação da pena máxima de justa causa, dispensar o atleta por justa causa, desculpem a redundância, em virtude de, uma vez, ele não ter acatado uma ordem. Evidentemente que eu não quero aqui dizer que o atleta não possa ser punido. Ele pode sim ser punido.
mas não me parece ser o caso de justa causa. Talvez uma advertência a depender daquilo que o empregador, no caso o Clube de Regatas Flamengo, entender necessário. Então, essa é a primeira ótica. É insubordinação? Sim. Justifica a justa causa? No meu entendimento, não, pois não houve reiteração de conduta. Foi uma única vez. Agora, e a situação do preparador físico? Ele também é empregado do clube. Nesse caso, ele praticou uma outra falta grave, também ensejadora de justa causa, qual seja a agressão física. Lá no 482 da CLT, de novo, dessa vez na linha J, tem que aquele que agredir fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, pratica falta grave passível de dispensa com justa causa. É o caso do preparador físico. E nessa hipótese concreta, não é necessária reiteração de conduta. Vejam, são duas faltas totalmente distintas. A gravidade do comportamento justifica, sim, a dispensa por justa causa do preparador físico. Afinal de contas, violência física, o comportamento é muito grave. Eu não vou esperar uma reiteração, eu não vou esperar uma nova agressão física para poder fazer essa dispensa. Então, no meu entendimento, novamente, me parece pertinente a dispensa por justa causa do preparador físico. Fazendo aqui um estudo, fazendo aqui o dever de casa, eu notei que ele pediu, acompanhando os noticiários, ele pediu demissão. Então, nesse caso, ele rompeu o contrato de trabalho. A gente deveria fazer uma análise em outro vídeo, em outra aula, sobre efeitos também desse pedido de demissão. Mas, repito, na minha opinião, a agressão física do preparador ensejaria sim a dispensa por justa causa. E para acabar essa análise, eu vou fazer aqui a pergunta para vocês. No caso ainda do atleta Pedro, teria ele o direito de pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho? E o que é essa rescisão indireta? É a justa causa do empregador. É quando o empregador não quando ele, empregador, comete uma falta grave. E essas hipóteses de falta grave do empregador estão previstas no artigo 483 e alíneas da CLT. E no caso específico aqui, é aplicável a linha F, que é não garantir ao empregado condições de trabalho íntegras, não garantir a integridade do meio ambiente de trabalho. Nesse ponto, especificamente, a CLT no artigo 483, a linha F, diz o seguinte, pessoal, diz que, vou pegar rapidinho aqui para a gente ler com vocês nessa aula aqui, rapidamente já vou pegar aqui. O que diz a linha F? Ela diz que o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Então, nesse caso específico, houve o quê? A agressão física do atleta. Ah, mas a agressão foi por outro empregado. Então, não foi, o empregador não teve culpa. Ora, mas é o empregador o responsável por garantir o quê? O meio ambiente seguro e saudável. Isso está no artigo 225 da Constituição Federal. E não só nesses artigos, na própria Lei Pelé, na Lei 9.615, lá no artigo 2º, inciso 11, fala que o empregador deve garantir um meio ambiente íntegro de trabalho. Não só nessa lei, na Lei Geral do Esporte também, lá no artigo 2º, inciso 11, também da Lei Geral do Esporte, garante o meio ambiente íntegro, garantir a segurança do meio ambiente de trabalho para o atleta. E, por fim, a própria CLT, no artigo 157, inciso 1, estabelece que é um dever do empregador garantir e aplicar e observar as normas de segurança. Então, se o empregador não foi capaz de conter uma agressão física a outro empregado, ele é, sim, responsável. Então, no meu entendimento, em virtude dessa agressão sofrida, o atleta Pedro poderia pleitear a sua rescisão indireta do contrato de trabalho, garantindo assim todos os direitos que a legislação assegura, bem como eventual indenização por danos patrimoniais e morais.
Ressalvo aqui novamente que essa é a minha opinião enquanto professor, enquanto estudante do direito do trabalho, e todas essas questões, evidentemente, se levadas à justiça, serão analisadas concretamente. Eu espero que você tenha gostado dessa minha humilde colaboração. Um abraço e bons estudos.